A TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. Em primeiro lugar, bom dia a todos, que a paz de Jesus continue conosco. Eu agradeço primeiramente a Deus, a Jesus e aos companheiros a oportunidade de nós oferecida de aqui estarmos, falando um pouco sobre essa interação entre o Espírito e entre nós encarnados, desencarnados e encarnados. Esse assunto do mecanismo da mediunidade, ele é um pouco complexo, porque André Luiz nos fala no mecanismo, esse livro que foi trazido por a abençoada de Chico Xavier, sobre essa interação entre desencarnados e encarnados. E às vezes torna-se um pouco até difícil de entendimento em relação a que aí adentra muita coisa científica da parte da telecomunicação, porque nos fala de eletricidade, fala de uma série de fatores que muitas vezes nós desconhecemos no nosso dia a dia. Mas a minha atuação da minha vida durante os últimos anos, quando eu aposentei, era exatamente... eu trabalhava na companhia da CEMIG em Minas Gerais e a minha área é a área de telecomunicações, eletrônica e telecomunicações. Então, para nós, fica um pouco mais fácil nós entendermos essa interação entre esse mecanismo da mediunidade. Vamos procurar ser mais claro e sucinto e fazer alguns parâmetros para que nós possamos entender realmente esse processo mediúnico. Almas libertas. Por toda parte a vida e o movimento. Nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes. Invisível aos nossos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria a admiração das almas libertas da matéria. Porque é uma diferenciação entre nós, a nossa visão carnal e a nossa visão espiritual. Observem bem, por exemplo, se encontrarem algum médium vidente, ou tiver algum médium vidente aqui, nesse instante, como é que nós vemos os espíritos? Através do olho da carne? Não. Podemos fechar os olhos que estamos vendo os companheiros espirituais. Isso me faz lembrar do meu tempo ainda, de jovem ainda, né? Há 50 e tantos anos atrás, quando eu era motorista de caminhão, e que eu viajava para o Mato Grosso, transportando carga. E eu lembro perfeitamente que muitas vezes sozinho naquelas estradas do sertão goiano, Mato Grossense, né? Isso me acontecia constantemente. Eu estava dirigindo, daqui a pouco eu via alguém sentado ao meu lado. Ora, como eu vou olhando para frente para a estrada, ver alguém ao meu lado. Aquilo me assustava, corria o olho para o lado, eu não via ninguém. Não entendia nada de leigo no assunto, né? Aquilo, a nuca subia, né? Tinha uma alma penada do meu lado aqui, né? Isso me trazia... botavam para fora do caminhão, cantavam, bom, não importa isso. Bem, vamos continuar. Mediunidade. Acena-nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas a remontarem na história. O discípulo de Sócrates refere-se à admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Reporta-se Plutarco ao encontro de Bruto, certa noite, com seus perseguidores desencarnados, a visitá-lo em pleno campo. Em Roma, no tempo de Minerva, Pausânias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito monoideizado de revolta que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos dos circunstantes assombrados durante longo tempo. Então nós vamos ver aí que a mediunidade é uma coisa inerente ao espírito, à pessoa humana, ao físico. Ela desde a antiguidade se fala, mas a nossa incompreensão nos levou durante essas diversas épocas, principalmente na época medieval, a condenar as pessoas que eram médiuns, como Joana d'Arc e tantos outros que passaram pela história, né? Mediunidade. Sabe que esse Nero, nos últimos dias do seu reinado, via-se fora do corpo carnal, junto a Agripina e a Otávia, sua genitora e sua esposa, ambas assassinadas por sua ordem, ali prestigiarem a queda do abismo, que elas falaram, olha, um dia você vai cair, então ele mandou matar elas. Os espíritos vingativos em torno de Calígula eram tantos que depois de enterrar os restos do jardim de Lâmia, eram vistos frequentemente, até que eles exumaram os despojos para incineração. Todavia, onde a mediunidade atinge culminâncias é justamente no cristianismo, no nascimento do cristianismo, para dar uma prova realmente dessa interação espírito e homem.
mas nós acreditávamos em todos nós. Na nossa ignorância, nós não aceitávamos isso e fazíamos absurdos. Mediunidade. Compreendemos assim a validade permanente dos esforços de André Luiz, que, servindo-se dos estudos e conclusões conceituadas de cientistas terrenos, tenta também aqui colaborar na elucidação dos problemas da mediunidade cada vez mais frequentes na vida conturbada do nosso mundo. Sem recomendar de modo algum a prática do hipnotismo em nossos tempos espíritas, a ele recorre de escantilhão, para fazer mais amplamente compreendidos os múltiplos fenômenos na conjugação das ondas mentais, além de que, pois demonstrar que a força magnética é simples agente, sem ser a causa das ocorrências mediunímicas, nascidas invariavelmente do espírito para espírito. Emmanuel, com palavra do nosso irmão Emmanuel. A parapsicologia da universidade, o estudo do mecanismo do cérebro e do sonho, dos magnetismos e do pensamento nas instituições ligadas à psiquiatria e às ciências mentais, embora dirigidos nos rumos, chegaram igualmente à verdade, mas antes de se integrarem conscientemente no plano da geração humana, buriremos por nossa vez a mediunidade à luz da doutrina espírita, que há de chegar um dia em que a própria ciência vai comprovar a mediunidade. Isso não tem dúvida nenhuma. Hoje eu costumo dizer o seguinte, que a doutrina espírita, isso é uma lição para todos nós espíritas. A doutrina espírita é como se fosse um triângulo. Ascendente está a religião, descendente está a filosofia e a base dela está a ciência. Nós não podemos notar espíritas e fugir da ciência, absolutamente, muito pelo contrário. A ciência hoje está auxiliando o espiritismo a passos largos, para que chegue a conscientização do ser humano em todo o mundo. Que nós chegaremos a um ponto comum. Todas as religiões divergirão, Chico sempre dizia. Nós iremos procurando no caminho, mas chegamos a um ponto final, que é a questão do Consolador prometido de Jesus, que é a doutrina dos Espíritos, que será a única que é capaz de transformar a humanidade. Podemos criar leis infinitas. Se não mudarmos o homem, não mudaremos nada na Terra. Antimediunidade. Espírita, que revive a doutrina de Jesus, no reconhecimento de que não basta a observação dos fatos em si, mas também se fazem indispensáveis a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem, a fim de se tornarem fatores de aprimoramento e felicidade a benefício da criatura em trânsito para a realidade maior. André Luiz, palavras dele. Nós não vamos adentrar muito nessas questões ditas por André Luiz ou Emmanuel, porque o nosso tempo é um pouquinho pequeno para nós podermos definir tudo isso aí. O que nós estamos vendo aqui? O nosso planeta Terra, né? Visto da Lua. Que coisa maravilhosa, né, gente? Eu digo o seguinte, nós estamos com o nome errado, né? Nós temos planeta Água, né? E não planeta Terra. Mas olha que coisa linda. Isso enche os nossos olhos, né? Os astronautas que foram à Lua a primeira vez ficaram, né? Extasiados com a visão da Terra. E observam, nos parece, se observarmos no macro e no micro, a nossa Terra é um grãozinho de areia no grande universo criado por Deus, né? E nós, se é um grão de areia, que somos nós então, hein? Plantados aqui nesse grande magneto. Isso aqui, olha, gente, isso aqui envolve muito na questão até mediúnica, na questão do magnetismo. Nesse reino de energias em que a matéria concentrada estrutura o globo da nossa moradia e em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve em agitação. E toda agitação produz ondas. Nós vamos começar a entrar um pouquinho agora na questão da eletrônica, para que depois possamos mais tarde entender o mecanismo real da mediunidade. Nós trouxemos inclusive aqui, isso aqui são ímãs. A nossa Terra é isso aqui, é um imã gigantesco que mantém a Lua, a sua posição, nos mantém girando em torno do Sol, se mantém girando em torno de si só, em função do seu magnetismo. Nós vamos entender o que é magnetismo. Você sabe o que é um imã? O imã é uma pedra. Não sei se você sabia disso, que o imã é uma pedra? Isso é uma pedra, é a composição terrena, a composição do nosso planeta.
e por si só produz todo esse fenômeno magnético. Ele aqui é transformado num ímã e com dois polos, né, naturalmente. Isso aqui nós vamos ainda falar, olha aqui, ó, como é que já está magnetizado aqui, né? Uma frase que emitimos, ou um instrumento que vibra, cria ondas sonoras. Liguemos o aquecedor, espalharemos ondas coloríficas. Acendamos a lâmpada, esterilizamos as ondas luminosas. Quem trabalha na área de eletrônica, é uma pena, porque quando eu fiz uma das primeiras palestras que eu falei sobre o mecanismo da mediunidade, naquela época eu trabalhava ainda na Companhia Energética de Minas Gerais, e eu trouxe então um chamado osciloscópio. O que é um osciloscópio? É um aparelho que mede essas ondas. E trouxe um gerador de ondas também, para a gente observar isso. Então foi uma aula muito interessante, nós temos aparelhamento eletrônico para demonstrar aquilo que nós falamos. Mas aqui nós podemos demonstrar isso fazendo parâmetros, analisando. Quando nós amarremos uma corda, por exemplo, aqui, agitemos ela embaixo, o que vai acontecer? As ondas vão chegar em cima e voltarão outra vez até o seu ponto final. Retornarão. Isso é muito importante nós entendermos isso, que essas ondas vão e voltam no campo magnético, isso é muito importante. Quanto mais força nós agitarmos nessa corda, mais modificará essas ondas que irão de encontro e retornarão novamente. O que é o eco? Quando você emite um som, você chega numa montanha, que é um ambiente propício, inclusive é chamada acústica, né? Quando se faz um ambiente, procura se fazer de acordo que tenha essa acústica nos grandes plenários, a coisa toda. A forma de Brasília, por exemplo, não é à toa que tem aquela forma, é a forma acústica, exatamente para isso. Essa onda bate e retorna. Então, é importante nós entendermos isso. O que é a luz? São ondas magnéticas que vêm. Então, cada tipo de onda tem uma coloração. Tem a luz clara, tem a vermelha, tem a azul. São ondas. O arco-íris, as cores, né? São ondas de reflexão da água pelo sol. As ondas são avaliadas segundo o comprimento que se expressam, dependendo desse comprimento do emissor que se verifica a agitação. Que depende daquilo que eu falei aqui, olha. É que você vai verificar o comprimento dessa onda. Uma fina vara tangendo as águas de um lago provocará ondas pequenas, ao passo que uma tora de madeira jogada no lençol, ela será ondas maiores. Isso é lógico, se você tem um campo de água, se você dá uma agitadazinha, ela vai formar suas ondas até o centro se encontrarem e retornarão outra vez. Se você joga uma madeira maior, a onda será maior, como se fosse um tsunami, né? Então, nós vamos procurar entender isso. Um contrabaixo vai lançar o quê? Ondas sonoras. Um flautim de tiras muito mais curtas. O que é isso? Nós podemos, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma onda curta. Eu tenho uma onda longa. A variação da onda é que dá o som. Isso pode ser visto no osciloscópio. Você pega um transmissor, você assovia e você então tem a forma da onda. E ali você mede o comprimento da onda certinho através daquilo ali. É uma coisa física. Mas é interessante observarmos, daqui a pouco, nas ondas mediúnicas também acontecem isso. Eu pus muitas vezes as recomendações do trabalho mediúnico em função disso. No entanto, o que é uma onda? Aqui nós temos uma onda. Nós temos aqui a amplitude da onda. E essa parte, onde nós vimos lá escrito amplitude, que é a parte, porque a onda é interessante, como na eletricidade. As eletricidades são ondas. Nós temos, nós não observamos, mas essa luz, uma lâmpada comum, ela se apaga, acende 60 vezes por segundo. Nós não percebemos em função do filamento. Porque o comprimento de onda vai e retorna à sua origem. Nós temos aqui um gerador de eletricidade. Você liga o positivo ao negativo, correto? O positivo, os elétrons vão percorrendo todo aquele caminho que é o fio condutor, aquece aquele bulbo da lâmpada, que é um filamento de estrogênio que não queima, na ausência, que lá tem ausência de oxigênio também, senão ele queima, né? Ele envermelha, dá ondas
tanto coloríficas como luminosas, e ali ela retorna ao ponto de partida e começa todo esse caminho de novo, percorrendo 60 vezes por segundo. É o nosso ciclo que nós usamos no Brasil. Existe um país que usa 50, o nosso Brasil é 60 ciclos. É o de um relógio, né? 60 minutos. Bom, nós temos aqui então a onda positiva e temos embaixo a onda negativa também. E ali é o comprimento da onda, aquilo ali. Então ela é lenta, são 60 ciclos só. Nós temos amplitudes de milhares e milhões de hertz. É o micro-ondas, por exemplo. Nós vamos entender isso depois na nossa questão mediúnica também. Tudo isso está ligado à mediunidade. Parece é romântico isso aí, né? Mas realmente é isso que acontece. Então, para nós entendermos que a nossa doutrina espírita é ciência pura e simples, sem segredo nenhum, sem nenhum fantasia, sem nada, é a coisa concreta. Aqui nós temos aqui, isso aqui é uma coisa mais delicada, que é o campo de plano horizontal, vertical, direção onde ela se propaga, tudo isso. Nós temos, por exemplo, na nossa emissora, nós temos a FM, que é uma onda mais curta, né? Nós temos a AM ainda também, que são ondas mais longas, né? E assim por aí nós vamos. Nós temos as emissoras de televisão. Antigamente, por exemplo, quando antes de ter a questão do telefone celular, nós tínhamos uma certa dificuldade de comunicação. Eu lembro que nós trabalhávamos naquela época na CEMIG, então Belo Horizonte a CEMIG estava construindo uma usina lá na divisa com Goiás, São Simão. Eu precisava de falar imediatamente de lá para São Simão. Mas como falar? Nós não tínhamos esse satélite para poder receber esse reflexo e voltar. Então eu tinha que montar retransmissores ao longo do caminho. Tinham 12 retransmissores de Belo Horizonte até São Simão, onde um recebia, retransmitia, outro retransmitia até chegar lá. Mas já existia isso aí. Hoje em dia é uma facilidade muito grande, né? Você fala em Portugal, você fala na Europa, você fala em qualquer parte do mundo, através de um celularzinho. Por quê? Pelo satélite. Essa onda, isso é importante nós observarmos isso. Essa onda vai até o satélite, de lá ela é retransmitida para aquele local. Observe bem essa nossa conversa. Continente do infrassom. Ajusta seus ouvidos e olhos humanos às balizas naturais da percepção. Nós somos limitados. Alguém consegue, no plano, enxergar 1000 quilômetros? Não consegue absolutamente. Nós temos uma limitação de visão. E como também uma limitação de audição também. São nossos sentidos. A circunscrito aos implementos da própria estrutura física que nós temos. Abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, a criatura encarnada ou que ainda se mostre fora do corpo físico, nas condições análogas ao como encarnado, movimentam-se no império dos infrassons. Enquanto os sons continuam existindo, sem que disponham recursos para assinalá-los. Vocês conhecem um apito para cachorro? Você já ouviu falar nisso? E que nós não ouvimos. Mas os animais ouvem e ficam agitados. Inclusive, se tiver uma distância grande, vem o chamado daquele. Nós não ouvimos nada, não sai som nenhum para nós. Mas ele sai o som em infração, sim, dependendo da sua frequência, para que seja ouvido. Nós temos aqui, por exemplo, um transmissor. Comum da nossa cidade aqui, nós vimos na nossa região, nos nossos bairros, aquelas torres, né? Com aquelas antenas ali, ligadas à questão eletrônica, onde ali é enviado sinais para ali, é codificado, transformado em sinais de ondas e são transmitidos. Nossa TV hoje, por exemplo, porque nós vimos o trânsito das imagens passando pelo espaço? Não chegam à nossa casa. Como? Em sinais de ondas magnéticas. É captado através de componentes eletrônicos, codificado e passada para a nossa televisão. Onde nós vimos as imagens perfeitas no jogo do Japão, aqui a coisa toda. Bom, animais diversos, quais os cães, portadores de profunda acuidade auditiva, escutam ruídos no ultrassom, um som acima do nosso, além das 40 mil vibrações por segundo. Ou seja, o Hertz, chamado Hertz, é que denominou essas questões de vibrações, 40 Hertz por minuto. Os primórdios da eletrônica.
Espíritos eminentes, atendendo aos imperativos da investigação científica entre os homens, volvem a espiritualidade ao plano terrestre, incentivando o estudo acerca da natureza ondulatória do universo. Então nós vemos aí a questão até da reencarnação, né, gente? Nós não estamos sozinhos. E sempre, de tempos em tempos, vêm espíritos altamente especializados nos trazer as novidades. Hoje em dia, a ciência não consegue explicar, até hoje, as pirâmides do Egito. Não se conseguiu explicar como naquela época conseguia colocar pedras de toneladas e toneladas lá em cima. E outra coisa, com os quadrantes exatamente alinhados. Que hoje tem que ser aparelhos sofisticados para poder alinhar aquilo ali. Como é que aquele povo ainda, naquela época do Egito, fazia isso? Como deduzir isso aí? Criaturas, espíritos altamente qualificados, retornavam à Terra para dar início à nova etapa. Só tem que a nossa passagem, o nosso tempo, a nossa evolução, ela decorre de um certo tempo. Nós é que somos ansiosos. Nós queremos negócio para ontem, né? Se pode levar as coisas a serem gradativas e lentas, para quê? Para que isso fique impregnado em nosso espírito. Senão nós vamos assimilar todo esse conhecimento. A nossa bagagem espiritual é muito pequena para a assimilação de tanto conhecimento. Nós temos aqui o que? Vamos aqui, é importante isso aqui, nós olharmos aqui. Nós temos aqui uma chamada bobina, ou enrolamento. Temos aqui uma antena e temos aqui também uma outra bobina. Isso aqui chama-se indução. Não estão ligadas fisicamente. Nós observamos que não estão ligadas fisicamente. Mas se nós emitirmos aqui um sinal de áudio ou algo assim, aqui está separado. Aqui uma figura fica ela é colocada separada. E esses elementos aqui não se tocam um ao outro, mas esse enrolamento do núcleo. Então, quando nós induzimos tudo que vem aqui, ou seja eletricidade, ou seja o que for, para cá e transmitimos, sem que haja contato físico. Chama-se indução. Chama-se indução. É interessante que eu tenho uma história dos Estados Unidos. Um jovem foi fazer a faculdade na Inglaterra, nos primórdios ainda da eletricidade. E lá ele fez um curso de engenharia elétrica, né? E retornou ao seu estado natal nos Estados Unidos. E lá eles haviam passado dentro da fazenda do seu pai uma linha de transmissão de eletricidade, que nós temos aqui a todo momento, de alta potência. Mas naquela época, em função da economia, indenizaram o fazendeiro só uma pequena faixa de terra para poder colocar os postos de transmissão. O rapaz, fazendo o estudo de engenharia elétrica nos Estados Unidos, quando olhou aqui, ele falou, opa, eu estou em casa. O que ele fez? Vou eletrificar minha fazenda. Pegou os postes, pegou um fio, colocou o longo ao lado daquela linha de transmissão, fora da faixa de permanência, mas bem próximo, e colocou um fio, extensão de uns 3 quilômetros. Aterrou um lado e colocou um transformador do outro, pronto. Iluminou a fazenda toda, né? E de graça, né? Importante que ele queria. A empresa elétrica veio lá e falou, não, você não pode. Eu falei, posso, o que eu estou fazendo? Eu estou só empalando dentro do terreno de vocês, eu estou na minha terra, né, em paralelo. Então eles viram o erro e eles incorreram, não expandindo mais. Então o que acontecia? A indução elétrica daqueles fios induzia eletricidade nos fios que estavam próximos, chamada indução. E ele aterrava um lado, então, e tinha energia elétrica, chamada por indução. Então dá para entender, está entendendo bem, né, gente? Ou tem alguém, olha, quando houver alguma dúvida depois, vocês podem ter o direito de me calar a boca e me falar, perguntar por quê, não vamos tentar explicar. Porque é muito complexo isso, muitas vezes, da primeira vez. Mas vamos continuar. Campo eletromagnético. Isso que é importante agora. Nos primórdios do século XIX, aparece Thomas Young examinando a ocorrência da reflexão, interferência e difração da luz. Que a luz, você pega uma luz, por exemplo, você liga ela, uma lâmpada, um foco de luz numa água, ela não percorre o mesmo caminho. Isso é uma difração de luz. Certo? Então, isso foi tudo estudado, fundamentando sobre a ação ondulatória, seguindo os de Fresnel, a consolidar as suas deduções. Aqui nós temos aqui diversos campos magnéticos. Nós temos os campos de repulsão. Isso aqui, olha, gente, é interessante, nós vamos depois explicar isso.
Isso acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu pergunto aqui, já teve alguém que encontrar uma pessoa pela primeira vez? Nunca viu aquela pessoa, mas quando encontra, você sente assim uma atração boa por aquela pessoa, você se sente bem em estar junto com aquela pessoa. A um passo você encontra a outra, você sem perceber, sem querer, se você nunca viu na sua vida, mas você já não consegue, você entendeu? Quando você se afasta daquela pessoa, você, puxa vida, meu anjo de guarda não bateu com o dele. Ou você fala, foi o contrário, né? Meu anjo de guarda combinou com o dele. Isso é questão de frequência espiritual. Todos nós temos a nossa própria frequência. Tudo que gira no universo tem uma frequência própria e peculiar. Cada coisa, isso aqui gira numa frequência, essa mesa noutra frequência, tudo tem essa frequência particular. E a nossa frequência, é chamada frequência espiritual, ela é definida por quê? Ela é definida pelas nossas atitudes. Ela é definida pelo nosso próprio sentimento íntimo do coração. É por isso que recomenda-se, em tudo que você vê do Evangelho de Jesus, falar a palavra amor. Porque o amor é oriundo de Deus. Tudo que nós somos, nós chama-se amor. E nós aprendemos ainda a amar em sua plenitude. Nós amamos nosso filho, amamos nossa esposa, amamos nosso gato, nosso cachorrinho, mas muitas vezes não amamos outra criatura que está ao nosso lado. Damos mais amor ao nosso cachorro do que a um ser humano. Então o amor é indistinto, o amor não tem distinção, o amor é universal. É o caminho que estamos percorrendo para um dia chegar lá. Esse é o aprendizado da doutrina de Jesus. Um dia alcançarmos essa plenitude real do amor, que irá então nos tornar criaturas mais felizes. Tudo decorre disso. A estrutura do átomo. O senhor Neto está falando de mediunidade, falando de estrutura de átomo. O que nós temos a ver? Tem, sim. Tem a ver com a estrutura do átomo, sim. Max Planck, distinto físico alemão, repara em 1900 que o átomo, em lançando energia, não procede em fluxo contínuo, mas sim por arremessos individuais, ou mais propriamente através de glândulos de energia, estabelecendo a teoria da quântica energia. Nós temos um companheiro hoje, radicado nos Estados Unidos, ele é hindu, indiano, ele é um médico, ele tem um trabalho muito bonito, quando ele fala da energia quântica. Deepak Chopra, não sei se alguém de vocês já leu algum livro do Deepak Chopra. Se não leu, procura ler, que é importantíssimo, é fantástico. E eu acho que o conhecimento, gente, como na Casa Espírita, por exemplo, o estudo é primordial e fundamental. Eu considero o espírita que não estuda, sabe o que é? Aquele eletricista prático, que vai trabalhar, montar uma rede elétrica sem o conhecimento. Um dia ele queima, um dia ele vai tomar um choque. Então nós temos que estudar, temos que nos embasar dentro da doutrina espírita para tomar conhecimento, para evitar essa questão de fenômeno. Não existe, tudo é ciência dentro da casa espírita e da doutrina dos espíritos. Nós temos aqui essa teoria dele, que os átomos trabalhavam em saltos e não era contínuo, né? Nós temos vendo aqui um átomo já descoberto pela ciência, onde os elétrons giram em torno do núcleo, né? Os elétrons são negativos e o núcleo positivo. Existe uma teoria interessante de um cientista russo, nos falando da questão da nossa outra dimensão. E nós muitas vezes não entendemos por que outra dimensão paralela à nossa, que é a dimensão espiritual. Como esse processo, o que nós conhecemos, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, certo? Em função de quê? Em função do próprio átomo. Porque os elétrons se ligarão aos outros, não haverá como ficarão tudo travado. São corpos chamados sólidos, mas na realidade não são sólidos. Isso é um outro assunto, que nós temos uma outra aula que não podemos ver isso aí. A teoria desse cientista alemão é o seguinte, de que o átomo do mundo espiritual, dessa outra dimensão, é o inverso desse aqui, onde os elétrons são positivos e o núcleo negativo. Eu achei fantástica essa teoria, porque então o que pode acontecer? Eu posso atravessar um dentro do outro. Eu não terá essa imantação como um ímã para atrair o elétron para o seu campo de núcleo.
Ele nos passará de um para o outro, então poderá atravessar, como o Espírito atravessa uma parede. Não existe barreira para ele. Então foi uma teoria que eu achei fantástica. Bom, mas esse não vem ao caso. Pensamento das criaturas. Vamos começar a entrar agora na questão. De princípio elementar, fluindo incessantemente do campo cósmico, asfaltamos de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-la em exatas definições terrestres. Nós temos hoje, vemos notícia, que o Sol está lançando fogos lá para cima e que nós estamos recebendo emissões de ondas ultravioletas e todo tipo de onda que muitas vezes quem trabalha no campo da telecomunicações sabe que essas ondas interferem nas comunicações, correto? Interferem. Nós não percebemos, mas estão aí conosco. Os médicos falam, olha, você não toma o sol de 10 até 2 horas por causa das ondas ultravioletas que prejudicam a pele. Mas você está vendo? Mas elas existem e estão conosco aí. Elas existem e estão conosco. Nós somos meio São Tomé, né? Nós queremos ver para crer. E da matéria mental, dos seres criados, estudamos o pensamento, o fluxo energético no campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde as raios supraultas curtas, em que se exprimem as legiões angélicas, através dos processos ainda inacessíveis à nossa observação. Gente, nós não somos corpo físico, nós somos espíritos. E nós, como espíritos, somos luz. Nós somos luz, nós somos energia. Hoje você se conhece uma máquina, inclusive, até depois de conversar com você, Sérgio, eu estou querendo fazer uma pesquisa a esse respeito, é chamado a máquina de Kirlian, onde você consegue medir a aura da pessoa. O que é essa aura na realidade? A aura nessa realidade é a energia que nós transmitimos através do nosso... Isso aqui tem uma aura, esse equipamento aí tem uma aura, a árvore tem uma aura, a flor tem outra aura, a cadeira tem uma aura, porque ela está emitindo energia, ela é energia, ela não é uma coisa estática. Se você observar, os elétrons estão todos em movimento, não estão estáticos, estão em movimento. Então isso gera determinada frequência. Aqui nós falamos de gera determinado tipo de onda. Então nós, o que acontece conosco? Quanto mais nós burilarmos o nosso sentimento, em função do amor, da fraternidade, do perdão, de todos esses aspectos que o Evangelho nos traz, as nossas ondas serão mais brilhantes, serão maiores. Não sei se vocês sabem que, certa feita, veio um grupo da NASA em Uberaba para medir a aura do Chico Xavier. Você sabe disso, né? Você já concordou aí. Para medir a aura do Chico Xavier. O que fizeram? Quem conhece a Casa da Prece, logo na entrada, ligaram os equipamentos para poder medir, ir lá para dentro, levar equipamento para medir, não queriam interferir no trabalho do Chico lá, né, que estava fazendo trabalho, para medir a aura do Chico Xavier. A hora que ligaram a máquina, o que aconteceu? 20 e tantos metros lá do salão. Ali já estava presente a aura do Chico. Observaram o horário e falaram, mas é impossível, isso não pode ser. O que fizeram? Simplesmente fecharam, desligaram o instrumento, fecharam e foram embora. Certo? Então, mas por quê? Chico é um homem chamado amor. Simplesmente isso, mais nada do que isso. Então, quanto mais nós buscarmos burilar os nossos sentimentos no trabalho fraterno, no amor, no perdão, em tudo isso, nós vamos acendendo essa luz. É a mesma coisa, você pega aqui uma lâmpada, está aqui acesa, você coloca um veludo sobre ela. O que vai acontecer? Vai acontecer, ele vai ofuscar a luz, não vai? Você vai ver que existe luz ali dentro, mas ela vai aparecer muito pouco. Assim somos nós. Mas eu tenho uma lâmpada aqui de quê? De 60 watts, que é a potência da lâmpada. É a nossa potência, eu só tenho 60 watts. Se eu aumentar essa potência da lâmpada para 120 watts, aquele veludo não vai cobrir tanto, já vai aparecer mais. Já vai aparecer mais. Se eu passar para 500 watts, então já vai dar uma luminosidade melhor. Para nós entendermos. Então nós somos essa lâmpada. Cada um está dentro de si a sua potência espiritual. E o nosso corpo físico é o manto que cobre a lâmpada. Quanto mais nós aumentarmos esse potencial de energia
de luz, ela vai transparecer mais. Ela vai transparecer mais. Então o que acontece? Como é que nós vamos mudar essa lâmpada aí, ô Sérgio? Você sabe? Nós podemos mudar o potencial dessa lâmpada dentro de nós para que ela cresça mais? Através dos nossos atos, do nosso pensamento. Jesus já nos falava e afirmava categoricamente: orai e vigiai. Vigiar o quê? O vizinho? Já o vizinho de frente? Não. Vigiar os nossos pensamentos, que nós achamos assim: meu pensamento é meu, ninguém entra, ninguém tasca. Não. Nosso pensamento está sendo transmitido. É por isso das obsessões. Está sendo transmitido e está sendo retornando a nós novamente. Então é importante no nosso dia a dia, a todo segundo, a todo instante, nós estamos policiando a nós mesmos. Nos perdemos quase sempre. É difícil você policiar 24 horas por dia, não é fácil. Mas devemos estar sempre policiando. Bom, passando para as situações curtas, médias e longas que sensorizam a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais. Os animais emitem ondas fragmentárias, na condição de que são conduzidos. Eles não têm ainda uma ação própria, um pensamento próprio, mas existe nele. E você fala assim, animal... Não, o animal, de certa forma, ele tem uma certa inteligência. Ensina um cachorro a fazer determinado, ele faz, condicionado. Mas ele aprende. Então já são o quê? Primórdios da consciência. E nós temos a obrigação fundamental, o Chico sempre falava isso. Toda vez ele diz, nós temos obrigações fundamentais de auxiliar os nossos companheiros animais a se evoluírem. E o Chico era tão profundo na sua mediunidade, na sua forma de... Olha, ele conversava com os animais. E os animais entendiam, como Francisco de Assis. Eu não duvido nada que tenha sido Francisco de Assis, de maneira nenhuma. E eles entendiam o Chico. Eu te contei, não vou contar a história agora não, porque nós vamos ficar... Se eu pensar em contar a história aqui, gente, nós não vamos terminar o nosso estudo da noite. Bom, das ondas fragmentadas dos animais cuja vida psíquica ainda germe semente arroja de determinados pensamentos ou raios descontínuos. Olha aqui, isso aqui é uma fonte geradora. Nosso cérebro é uma fonte geradora. Quem é que processa esse gerador? Quem é o monitor, o fundamental desse gerador? O espírito. O espírito, nós precisamos aprender isso. O corpo físico obedece ao nosso espírito. Mas hoje, infelizmente, quem comanda o nosso corpo é eu, espírito. Eu não sou corpo, eu sou espírito. Eu que comando, eu sou dono dele, eu que mando no corpo. Ele me serve, eu que servia a ele, não. Agora, infelizmente, hoje no mundo, talvez 80% das criaturas ainda na Terra é o contrário. O corpo é que manda no espírito. Através de quê? De hábitos não regulares. Com excessos que nós fazemos de bebida, de fumo, de droga, de coisas que trazemos dentro de nós ainda. Então nós deixamos que o corpo físico mande no nosso espírito. E tem exatamente ao contrário. Nosso corpo é que tem que obedecer ao nosso espírito. Então quando nós libertamos já dessas questões de ódios, rancores, vaidade, egoísmo principalmente, que é a chaga da humanidade, já conseguimos nos transformar. Fazendo o quê? Aumentando esse potencial de luz que existe de nós. Emitindo energia maior. Isso no campo mediúnico é muito importante. O espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo. O que é um dínamo? É um gerador de eletricidade. Naquele tempo de criança, vocês hoje não conhecem, mas nós tínhamos o dínamo de bicicleta, que fornecíamos a energia para a lâmpadazinha da bicicleta, o farol da bicicleta era com dínamo, que você ligava na roda, né? E você pedalar, ele ia girando e você fornecendo energia contínua para aquele gerador. Bom, em que se verifica as transmutações do trabalho psicofísico em forças mentoeletromagnéticas. Forças essas que guardam consigo no laboratório das células, em que circulam e se harmonizam a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Nós vemos daqui a pouco esse assunto mais ainda. Nós aqui temos uma caixa de ressonância, onde nós geramos determinada frequência, mas isso aqui vai ser muito complexo nós falar sobre isso. Nós teremos aqui, nós fazemos sempre isso aqui, mas quando nós temos é um trabalho que demanda um tempo maior, 4, 5, 6 horas, onde nós fazemos intervalos e vamos então
tentar explicar mais profundamente a questão, mas hoje é somente uma rápida pincelada aqui sobre a questão de recepção e transmissão mediúnica. Gerador elétrico. Recordemos que o motor se alimenta de corrente elétrica, fornecido pelo recurso atômico de implante potencial. O que é um gerador? Você recebe a corrente elétrica, é o motor, um gerador de carro, né? E você vai, então, fazer com que ele gira, fornecendo energia para qualquer coisa. Seria uma máquina de café, qualquer coisa assim que gere, que tenha esse potencial. Bom, isso aqui seria num campo, aqui lá, nós estão fazendo, está passando, jogando para a televisão, está vindo ali do projetor, e assim, isso aqui não vem muito ao caso. Gerador mediúnico. Idealizemos fluxos de energia eletromagnéticas ou fluxo de ondas das entidades comunicantes e a do médium, como dois campos distintos, associando valores positivos e negativos, respectivamente com a diferença de potencial, que em nosso caso constitui certa capacidade de junção específica. Eu vou tentar explicar a vocês, rapidamente, o que vem a ser essa diferença de potencial da parte de eletricidade. Mas vamos explicar da hidráulica para vocês entenderem o que é uma diferença de potencial. Peguemos aqui, por exemplo, uma caixa d'água de 1000 litros. Coloquemos aqui uma altura de 3 metros, certo? Daquele outro lado, nós vamos colocar uma caixa d'água também de 1000 litros. Só tem que ela vai ter 2 metros. Essa aqui tem 3 de altura. Lá tem 2. Então o nível de água de lá vai estar 1 metro abaixo dessa aqui, correto? A de cá está mais alta, né? A de lá está mais baixa. Mas se eu pegar um cano desse aqui, colocar aqui no meio um registro para fechar e abrir, e ligar esse cano, aquele cano de lá, vai permanecer, enquanto tiver fechado o registro, vai permanecer a mesma coisa. Mas se eu abrir esse registro, o que vai acontecer? Hein? Vai o quê? Equalizar. Isso chama-se diferença de potencial, o princípio. Depois chama-se equalização. Aquela água que está mais alta, ela vai descer, vai passar pelo cano, vai encher a de lá, você entendeu? A de cá vai ficar com 2,5 e ele vai ficar com 2,5. Nós tínhamos 3 aqui. Vai ficar com 2 e lá 2. Vai ficar com 2,5 aqui com 2,5. Vai equalizar. Isso é muito importante no campo fluídico magnético do médium para o comunicante. Chama-se equalização. Forcelometriz e força mediúnica. Compreendemos que dispomos em toda parte de fontes de força eletromotriz, mediante a sábia distribuição de cargas elétricas, encontrando a cada passo na extensão das indústrias e do progresso, temos igualmente variado mananciais de força mediúnica. A força eletromotriz o quê? Você usa um gerador, você usa uma roda d'água, você usa o vento, você gera energia. Tem diversos campos. Mas também nós contamos mananciais na força mediúnica. Mediante a permuta ou a troca harmoniosa, consciente ou inconsciente, dos princípios ocorrentes mentais, sendo possível observá-la em nosso caminho, alimentando grandes iniciativas de socorro às necessidades humanas e de expansão cultural. Nós achamos que estamos sozinhos aqui na Terra, mas médicos, terapeutas, toda a gama de pessoas que nós encontramos recebe influência espiritual. Nós não estamos sozinhos. Diz segundo o Chico, nós nem imaginamos o campo vibracional em que nós vivemos. É importante nós analisarmos esse campo vibracional, aceitando ou repelindo determinadas frequências que vêm até nós. Aceitando as frequências do bem e repelindo as frequências do mal. Nós temos aqui uma internet, por exemplo, que ela é distribuída para celular, ela é distribuída para telefonia, telefone analógico, tudo isso aí. É um campo sozinho. Você se liga lá, olha, eu quero entrar na internet, aí então você põe a sua senha lá, né, você já vai poder entrar na internet. Você recebe a mesma coisa, se intercomunica, essa coisa toda. É o que acontece também no campo mediúnico também. O que é um conceito do circuito elétrico? Indica o conceito do circuito elétrico a extensão do condutor, é o tamanho do condutor, em que se movimenta a corrente elétrica, sempre que se sustente a diferença de potencial em seus extremos. É aquilo que eu falei. A energia percorre determinado fio para levar a eletricidade
aquilo que Fresnel não falou no princípio, são os saltos quânticos dos elétrons. O que é um campo de eletricidade? Simples. Você se pega, por exemplo, isso aqui é um campo magnético. Ó. Nem toquei a mão no outro. É um campo magnético. Por si só, ele se aproximou e fez ó. É um campo magnético. Eu usei alguma força aqui para recolher? Não, é um campo magnético. Então o que acontece? A ciência, através desse campo, que isso aqui é uma pedra também, chamada estrônio, que criou esse campo. Esse campo, então, ele vai, percorre. O que acontece? A eletricidade, o átomo, começa a percorrer. Então, você tem fios condutores melhores, que é o cobre, você tem e outros condutores. O melhor condutor é o ouro, mas quem vai fazer uma rede de ouro não tem jeito, né? Então, pela facilidade com que se desloca o átomo. Então, vai percorrendo saltos imensos. Ali você tem a chamada corrente elétrica, que volta novamente ao seu ponto de origem. O que é um raio, por exemplo? Você sabe o processo do raio que cai sobre a Terra? É uma diferença de potencial. Nós explicamos aqui com uma simplicidade muito grande. As nuvens se carregam de energia positiva. Então ela fica sobrecarregada de energia punitiva. Como nós também nos carregamos, tem fisicamente. Nós vamos tentar falar, der tempo, nós vamos falar um pouquinho disso aí. E essas energias, o que acontece? Quando ela chega a certo ponto de saturação, ela está saturada, ela não consegue mais permanecer com tanta energia, e a aproximação da Terra, que é um campo negativo, ela tenta se equalizar, ela tenta jogar aquela água que está em excesso naquela caixa d'água para outra que tem menos, até equalizar, até ficar igual que a Terra. Aí vem o raio elétrico e atinge a Terra e se desfaz. Certo? O que ele provoca às vezes? Morte, provoca tanta coisa. Em função da corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Vamos entender. Todo mundo agora que fala assim, tantos amperes, né? A corrente tem tantos volts, uma diferença de potencial entre volts e corrente. Nós temos aqui uma mangueira de 1/4. Nós ligamos ela na torneira, ela forneceu uma água, não vai? Mas se eu pegar aquele potencial de água que sai aqui, ela vai correr água normal e cair aqui no chão, né? Mas se eu levar aquela água até uma altura muito grande, essa água vai cair lá a mangueira é a mesma, de 1/4. Mas a energia que ela carrega, que ela vai, a força com que ela percorre é muito maior. Então, aquela mangueira que eu tenho ali, 110, mangueira de 1/4 é 110 volts. Eu posso ter ali 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes, 200 amperes. Amperes é a força com que ela percorre. Então é por isso que o raio, quando ele vem com milhões de amperes. E se pegar água aí, mata. É a mesma água, né? Se você jogar um jato d'água pequeno na pessoa, é uma coisa. Se você jogar um jato d'água com uma bomba de potencial de 1000 watts ali, ela vai quase furar o indivíduo. A própria água aqui não tem nada. Então, isso é só para nós entendermos isso aí. Bom, o circuito encerra um condutor de ida e outro de volta da corrente, abrangendo os geradores e aparelhos de utilização a englobar o serviço da geração, transmissão, transformação e distribuição de energia. Para a execução de semelhantes atividades, as máquinas respectivas guardam consigo recursos especiais em circuitos elementares, como sejam as gerações de manobra e proteção da medida. Isso aqui é um emissor, um receptor. Nós temos aqui um pequeno rádio, onde recebemos as ondas artesianas, né, que é o Hertz, e aqui nós vamos selecionar, nós temos que A, B, C. Nós vamos selecionar qual dessa onda nós queremos pegar. Porque eu tenho aqui a emissora AM, nós temos a emissora FM, nós temos a emissora fulana de tal, diversas nomenclaturas. Então eu vou sintonizar qual é que eu quero receber, gente. E assim somos nós. Nós recebemos os nossos companheiros espirituais, as suas vibrações, aquela que nós queremos receber. Aí que entra o sério problema da chamada obsessão. Porque nós abaixamos a nossa frequência espiritual, nós estamos pensando mal de alguém, nós estamos projetando coisas ruins, aí aquela frequência em que nossos companheiros do outro lado também não mudaram a frequência deles, nos envolvem. Porque há um batimento de frequência, há uma comingação de frequência entre os outros. Eu não sei porque eu estou passando tão mal, mas eu sei meu pensamento. Não é físico, não. Eu costumo brincar, mas dizer o seguinte: nós saímos de casa às vezes,
totalmente tranquilos. Vamos no supermercado, vamos numa farmácia, vamos num lugar qualquer e voltamos com dor de cabeça. Já viu, eu sei que tão bem, eu não estou me sentindo bem agora. Mas não nos esquecemos, nós chegamos lá na loja lá para comprar um calçado e a mocinha que atende lá, o rapaz, qualquer coisa que seja, ele estava com um problema sério com a família dele lá e eu estava com a cara fechada, eu não estava sentindo bem, então vem, aí nós já começamos a julgar. Mas esse camarada, ele tem que atender, eu sou um fregueseiro, eu estou pagando, eu exijo, eu quero ser bem tratado, ele não está me tratando direito, você começa a vibrar. Ou até você fala a palavra grosseira com ele. Não, ô rapaz, ó, me atende aqui que eu tô aqui meia hora esperando, né? O rapaz, coitado, muitas vezes não pode responder à altura, mas ele pensa, puxa vida, que cara chato sou eu, estou com tanto problema, esse cara vem não riar meu dia ainda. E porque você recebeu a mesma coisa. Você chega em casa com dor de cabeça. Você não sabe o que foi. Alguma coisa que eu comi? Não sei o que foi. Está me dando essa dor de cabeça. Nós não atentamos no nosso dia a dia essa condição da nossa vivência. Mas vamos mandar mais rápido. Bom, aqui nós temos um gerador de alto potencial, que é o chamado micro-ondas, onde são enviadas ondas, por exemplo, para o mecanismo que estão circulando no espaço, que são os nossos satélites que recebem e retransmitem essas mesmas ondas, entendeu? Conceito de um circuito mediúnico, nós vamos entrar no circuito mediúnico. Nós vimos um conceito de circuito elétrico, né? Agora vamos ver um conceito de circuito mediúnico. Aplica-se o conceito mediúnico à extensão do campo de integração magnética em que circula a corrente mental. Aquilo que eu falei, a nossa aura, o nosso pensamento, a nossa postura. E nós só adquirimos ao longo de vivência, de reencarnações, e vamos adquirindo tudo isso gradativamente. Paulatinamente nós vamos nos modificando. Ninguém modifica de um dia para o outro. Ninguém coloca a semente na terra agora, rega ela e da semana que vem nós temos uma árvore já produzindo frutos. Porque senão não ficará inserida no nosso coração, no nosso espírito. É preciso plantar, tratar e aguardar para depois colher. Sempre que se mantenha em sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente dito, entre o emissor e receptor. O que acontece isso? Nós, quando estamos num trabalho mediúnico, qual a primeira postura do médium em si? Todos nós somos médium em potencial. Todos nós. Cada um com seu grau de potencialidade. Então nós todos somos médios. Muitas vezes desconhecemos a nossa mediunidade. Como é que nós vamos fazer? Existem muitas vezes casas espíritas que criam-se trabalhos de desenvolvimento mediúnico. Eu não sou muito de acordo com essa prática, mas cada um tem a liberdade de fazer o que se faz. Segundo Chico, nós desenvolvemos a nossa mediunidade, qualquer um pode desenvolver a sua mediunidade. Qualquer um de nós. Nunca senti comunicação nenhuma mediúnica. Você pode vir a ser um médium em potencial, desde que você se modifique, você busque um trabalho, uma assistência espiritual, para que você possa ser levado então a ser um transmissor, a ser um agente do bem em benefício dos outros. Certa feita nós estávamos em Araxá e um companheiro nosso nos convidou para uma palestra lá na casa espírita dele e no dia seguinte participar de um trabalho de desenvolvimento mediúnico. Foi tudo bem, nós fomos lá. Uma mesa grande, maior do que essa aqui, onde estavam 22 pessoas desenvolvendo a mediunidade. Uns traziam os papéis para escreverem, outros se postavam atrás daquela pessoa e diziam, olha, pode comunicar, meu filho, pode fazer isso, aquela coisa toda, E eu fiquei observando aquilo, e os espíritos amigos nos ampararam e permitiram que fosse aberta a evidência. A evidência não é você está vendo, espectador, é permitido com a necessidade, quando há necessidade da comunicação, de você falar, eu vi isso. Médium qualquer que for vidente e que veja qualquer coisa, por favor, não falem, deixam consigo próprio. Se houver uma necessidade, eles próprios dirão, olha, pode comunicar que você viu. Isso é importante. Então o que acontece é o seguinte, aí quando eu observei, somente 2 médiuns estavam realmente recebendo o espírito e comunicando. Os outros não tinham ninguém. Passado o trabalho, eu conversei com ele, falei, ô fulano,
qual o trabalho da casa aqui? Ele falou, não, o trabalho aqui, nós temos evangelho, temos isso. Ele falou, você não tem nenhum trabalho assistencial? Ele falou, não. Ele falou, e aí, você, o que você achou do nosso trabalho de desenvolvimento mediúnico? Eu falei, tudo bem, só tem o seguinte, vocês vão desenvolver, você não tem trabalho nenhum, nesse grupo que está aqui não tem trabalho, não. Eu falei, então, tudo bem, mas vocês, e pessoal atento. Eu fui meio até grosseiro, mas eu sou meio casca-bruta, eu não tenho afinese, não chico de ninguém, eu falo o que eu penso. Então eu falei, olha, o que acontece é o seguinte, vocês daqui a uns tempos, vocês vão ter 2 médicos jogando pedra na rua nos outros, vocês vão ter uns 2 ou 3 internados no sanatório espírita, e vocês vão ter uns 2 ou 3 trabalhando. Ah, por quê? Olha, meu filho, qual é o espírito iluminado que está a ficar pronto a nos auxiliar, para perder o tempo conosco? E mediunidade é isso aqui, ó, é imã, é magnético. Ela atrai os espíritos. Agora, vai depender de nós, a nossa postura e a nossa maneira de ser para receber os bons espíritos ou mau espírito. Que a mediunidade, ela é inerente a todas as pessoas. Existem escritores aí que estão escrevendo barbaridades. São médios, mas não são médios para o bem. Não tem pessoas que leem pornografia, que fazem isso, aquilo, outro filme. São médiuns, que recebem intuição do mal, mas são médiuns. Então como é que nós vamos verificar a nossa frequência espiritual? Através do amor, da caridade, do bem e tudo isso. Bom, passado algum tempo, eu tornei a cidade e falei, não, vou mostrar ao senhor aqui uma coisa. Aí foi nos mostrar, estavam já fazendo um trabalho de assistência às crianças, fazendo enxovalzinho de recém-nascidos, depois criando um trabalho disso. Eu falei, agora, vocês agora estão no caminho certo. Por quê? Você tem um amparo espiritual. Você vai no hospital visitar um doente, coisa simples, sem alarde, sem nada, sem manifestação. Mas ali o que você vai encontrar dentro do hospital? Um Bezerra de Menezes, um Bittencourt Sampaio, um Oriba Sanufo, auxiliando aquelas criaturas que estão empenando ali. Foi o que o Chico fez, né, Sérgio? Para aquela senhora. Então isso é importante para nós analisar nesse aspecto da mediunidade. Querem trabalhar em mediunidade? Querem ser médicos? Sim, ótimo. Nós estamos precisando muito de médios trabalhadores da Seara de Jesus para auxiliar as criaturas, tanto desencarnadas quanto encarnadas. Mas vamos o que primeiro? Vamos modificar a nós mesmos primeiro. Mediunidade é serviço de Jesus. Mediunidade não é festa, nem é nada disso. É compromisso que temos com Cristo. Bom, todo circuito elétrico que se evidencia em particularidade por destinos chamados constantes ou parâmetros, a saber, resistência, indutância e capacitância. Vamos saber o que é isso, resistência, indutância e capacitância. No campo da energia elétrica, mas também no campo mediúnico também. Esses 3 fatores estão lá no campo mediúnico. Resistência. Resistência é a propriedade que assinala o gasto da energia elétrica no circuito com provisão de calor, correspondendo à despesa de atrito em mecânica. Você tem dentro dos nossos aparelhos eletrônicos, como aqui, como ali, nós temos chamada resistência, que são elementos feitos, né, de ferro, a base de ferro, onde a energia passa, e o que eu tenho aqui, vamos dizer, 20 amperes, mas eu quero lá só 2 microamperes. Eu não quero 20 amperes saindo lá. Eu quero a mesma corrente, mas eu quero lá uma amperagem menor. Então eu coloco a resistência aquilo ali. Eu coloco a resistência aquilo ali. É como naquele cano de água, eu entupisse ele com um pedacinho de pau, para ele passar só a metade da água. Ele continua 120, que é o diâmetro da mangueira. Mas a água que flui lá, ela é menor do que no princípio. Entenderam bem? Isso é uma analogia grotesca, mas dá bem para a gente entender como funciona. Então isso é chamada resistência. E nós temos uma resistência mediúnica também, que vocês vão ver. Igualmente no circuito mediúnico, a resistência significa dissipação de energia mental, destinada à sustentação de base entre o espírito comunicante e o médium. Dissipação de energia mental. O que é dissipação de energia mental? Isso nós vamos usar muito na pomada, que vamos falar sobre isso, é importante. Uma recomendação quando o tio Nunes fazia, quando fazíamos a pomada, aí são pomadeiros também? Muitos são pomadeiros. Para nós mantermos a nossa consistência mental. Se passar, eu estou aqui trabalhando, mas eu estou pensando, ó gente, lá em casa
eu tenho aquela cisterna lá que eu preciso arrumar, eu tenho aquele telhado que a telha está quebrando, eu estou trabalhando aqui. Eu estou com o meu pensamento lá, eu dissipei meu pensamento. Eu estou lá em casa, eu estou na chácara, eu estou em qualquer lugar, mas eu estou trabalhando, eu continuo aqui trabalhando. Mas o meu pensamento, isso é uma dissipação mental. Ora, deixa de ter o intercâmbio entre o comunicante e o médium. Então, quando nós estamos no trabalho mediúnico, a nossa consistência de pensamento deve ser constante. É por isso que muitas vezes no trabalho começa a pensar em quadros, cachoeiras lindas, para não haver a dissipação mental. Esse aqui é um circuito elétrico onde você tem aqui uma pilha, né? Você tem aqui um interruptor, você tem aqui uma lâmpada incandescente, aqui no que nós falamos, e você tem aqui uma resistência. Então você ligou aqui, a energia vem por aqui, ela flui, vai oferecer uma resistência, vai diminuir isso aqui, o potencial energético aqui. Eu vou colocar uma lâmpada de 120 volts e tenho um gerador de 200 volts. Eu vou dissipar aqui para que chegue realmente só aquele potencial aqui. Bom, indutância. Aqui nós falamos no princípio. No circuito elétrico, a indutância é a peculiaridade através da qual a energia é acumulada no campo magnético provocado pela corrente, impedindo a alteração, seja por aumento ou diminuição. Essa indutância aqui nós falamos no princípio. Você induz um campo magnético a outro campo magnético. É o que o espírito faz com o médium. Aí você tem que, para que um processo, para que o médium seja um bom médium, primeiro o quê? Primeiro chama-se educação mediúnica, você se autoeducar, estudo fundamental e coração. E quando você se colocar numa postura até de inferioridade, como é que um espírito de alto gabarito, um espírito que trabalha em ultrassom, vai se comunicar com o médico que trabalha em ondas longas? Fica-se difícil. Você tem que elevar a sua frequência. E o espírito, geralmente, ele tem que abaixar dele. Isso é indubitável. Ele tem que abaixar a frequência dele para poder equalizar com a sua frequência. Ele não comunica. Vocês podem observar que muitas vezes em determinados trabalhos mediúnicos, de desobsessão principalmente, onde determinados médiuns recebem só aqueles espíritos que estão violentos, e outros espíritos muitas vezes já recebem um mentor espiritual, conseguem receber. Mas por que eu não recebo mentor? Só recebo espírito que vem desesperado. Por quê? A sua frequência espiritual. É lógico. Isso é uma coisa científica, não tem mistério. Você quer receber espírito iluminados? Aumenta a sua frequência. Aumenta a sua frequência espiritual. Vai trabalhar você mesmo. Vai trabalhar seu coração. Para você mude isso. Vigie seus pensamentos. Bom, também no circuito mediúnico, verifique-se a mesma propriedade. Entre a energia eletromagnética armazenada no campo da associação mental entre a entidade comunicante e o médium, provocado pelo equilíbrio de ambos, obstando possíveis variações. A concentração mental do médium e do comunicante. Para que não haja interferência, não haja que essa indutância seja constante. Não há variação dessa constância. Capacitância. No circuito elétrico, a capacitância é a peculiaridade mediante a qual se permite a acumulação de energia no campo elétrico. A energia é essa que acompanha a presença da voltagem, revelando semelhança ao efeito da elasticidade em mecânica. O que acontece? Na questão elétrica, por exemplo, nós temos ali aquele aparelho que tem diversos capacitores dentro dele. O que é capacitor? O que é capacitor? Capacitor é um pequeno elemento, é como se fosse uma pequena bateria, gente. Vocês entenderam? Uma miniatura de bateria, onde acumula energia. Você liga uma corrente elétrica naquele capacitor, você desliga, ele fica acumulado ali dentro, ele está acumulado de energia. Quando você precisa dessa energia, ele leva essa energia até você. Vocês podem observar, por exemplo, em qualquer motor eletromotriz, ou até no ventilador também, por exemplo, você tem um capacitor. O que é esse capacitor? Esse capacitor é uma energia que quando você liga,
para que ele possa girar, ele tem que ter uma corrente maior. Então, nesse momento que você liga esse aparelho, você observa, ele vai ter um capacitor ali dentro. Ele vai soltar aqui a energia, vai aumentar a voltagem e ele começa a girar. Depois que ele começou a girar, ela anula aquilo ali. Já está equalizado. Bom, corrente elétrica. Para que faça mais clareza em nosso tema, é imperioso incluir magnetismo de modo mais profundo. Nas observações do limiar, sempre que transportamos um estudo do campo magnético, o ímã, recordando o marco inicial, qualquer anotação. Isso aqui é um campo magnético profundo, muito grande, gerador do cérebro. Como alguma analogia, encontramos o cérebro um gerador extra-excitado, que é excitado naturalmente. Acrescido à sua contextura íntima de avançados implementos para geração, excitação, transformação, geração, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e disseminação da energia mental. Olha que campo fantástico esse aí. E engloba todo esse contexto da energia em nós. É por isso que eu digo o seguinte, nós somos, muitas vezes, não sabemos lidar ainda com o nosso cérebro. Não sabemos lidar. Observa uma coisa, uma pessoa, por exemplo, como é que vai você, seu fulano? Ah, eu não estou muito bom não, rapaz. Eu estou assim, estou assado. O que nós estamos fazendo nesse momento conosco, gente? Nós estamos induzindo o nosso corpo físico a criar qualquer problema para nós. Eu estou dizendo a ele, eu não estou bem. Eu estou falando com ele, eles estão me ouvindo, estão me obedecendo, são as moléculas, são as células. Pelos neurotransmissores que nós temos, nós sabemos disso, eu induzo a ele a não estar bem. Ao passo que se conectar os seus, eu estou excelentemente bem. O que vai acontecer com o nosso corpo somático? Né, André? Ele vai dizer assim, puxa vida, peraí, ele está falando lá que está bem? Então vamos corrigir isso aqui, essa dor no cotovelo aqui, que não está no programa. E nós vamos ficar com saúde. Nós vamos ficar saudáveis. Isso é muito importante. Bom, aqui está. Nosso campo mental exteriorizando aquilo que é o nosso espírito exterioriza. Aquilo que o nosso espírito exterioriza, joga para fora. Isso aqui funciona como se fossem ondas mentais que vão caminhando pelo espaço e retornam a nós, de acordo com a mesma frequência que nós emitimos ele. Então é muito importante a questão do nosso pensamento. Nós temos aqui o cérebro, nós temos aqui a hipófise. Vocês estão vendo esse grãozinho, parecendo ali um grãozinho de feijão, ele tem a figura de um grãozinho de feijão. A medicina, agora que estão buscando um campo mais avançado para dizer o que era isso, o significado dessa hipófise. É a sede do espírito. É aqui que mora o nosso espírito. Até então, eles tinham essa glândula aqui como no crescimento da criança até 12 anos e assim por aí vai. Esse é o fator que depois disso aí não tinha mais validade nenhuma. Não valia mais nada. Mas aqui que está o campo, a sede do espírito, que nós somos energia, nós já falamos antes, e que nós distribuímos energia através dos neurônios que compõem o nosso cérebro, e através dos filamentos, dos ligamentos que vai com o nosso corpo físico. Observem, gente, como funciona isso aqui, que é tão importante, não é uma coisa simples. Eu estou aqui conversando, alguém pegou, colocou uma chapa quente aqui, do meu lado. Eu não percebi essa chapa aqui. Eu estou conversando e me apoio aqui. Pois é, gente, isso assim, minha mão está torrando já. Eu não percebi. Até que o neurotransmissor venha, os filamentos indefinidos, até meu cérebro e diz assim, olha, cuidado que a sua mão está queimando. Aí, imediatamente eu tiro minha mão, mas eu queimei. Agora, se alguém vier colocar essa chapa quente aqui e eu observar a ovelha que ela está vermelha, eu jamais vou colocar minha mão. E se eu nem vou tentar, porque só de aproximar eu já sinto calor. Porque eu já fui avisado. Olha a importância da transmissão do nosso pensamento em nosso corpo físico. Jesus já nos afirmava, vós sois deuses. Diga essa montanha que se move, ela moverá. Mas para que isso aconteça, nós não estamos preparados ainda para isso. Nós não estamos prontos, espiritualmente, mentalmente falando, não estamos preparados. Nós podemos preparar sim. Mudando a nossa, sempre batendo na mesma tecla, mudando a nossa maneira de ser, de vida. Amando mais, trabalhando mais,
tendo mais caridade, aperfeiçoando mais o nosso espírito. Por quê? Nós vamos trocar aquela lâmpada de 60 watts por a lâmpada de 2.000 watts. Nós vamos acender a nossa luz. Você sabe que os espíritos conhecem? A gama de espírito está conosco nesse momento, assistindo ao trabalho, nos auxiliando a todos nós. Não precisa saber o que o Sérgio está pensando, o que o André está pensando, o João está pensando, ninguém. Simplesmente pelo que nós estamos emitindo a nossa aura. É o nosso cartão de visita espiritual. Ora, como é que eu vou para um trabalho numa casa espírita com minha frequência lá desse tamanhozinho assim? Como é que eu vou auxiliar aquelas pessoas que estavam ali? Exteriormente, não, eu vou trabalhar, eu vou ajudar. Mas espiritualmente nós estamos sentindo. Há uma grande diferença. Então é preciso, e quando acontece isso, nós ficamos mais devedores ainda do que antes. Nós temos consciência disso, esse é o grande problema. Negação de corrente mental. Sempre que a corrente mental ou mente criativa que possa expandir-se, tal negação se filia a causas diversas, dos quais, como acontece a máquina Shunt, assinalamos as mais expressivas. Ausência de magnetismo residual, se tratando de cérebros primitivos, isso é, de criaturas dos primeiros estágios de pensamento contínuo, no reino nominal, ou pessoas de largo tempo entrega profunda, reiterada ociosidade espiritual. Pessoas que não pensam nisso, gente. Nós estamos na casa espírita, eu digo isso aqui é a maior faculdade que existe na Terra. É uma faculdade. Você pode frequentar Oxford, qualquer faculdade do mundo. Você não aprende, você aprende aqui. Você aprende as coisas exteriores. Sim, aqui nós aprendemos as coisas do espírito. Nenhuma casa, nenhuma universidade nos ensina, nós aprendemos aqui. E nós necessitamos tanto das coisas exteriores ou espirituais. Vai ficar aqui quanto tempo, Sérgio? Vai ficar aqui quanto tempo aqui na Terra? Você sabe? Ninguém sabe. Como dizia o Chico, a nossa passagem de todos nós está no nosso bolso. Só não sabemos pior que o ônibus vai passar. Ninguém sabe a hora que vai passar. Mas, invariavelmente, todos nós temos que retornar e retornar outra vez. E valorizamos muito mais as coisas físicas do que espirituais. Identificando o fluido elementar ao hábito divino por base da mantenedora de todas as associações das formas de domínio numerário do cosmos, do qual conhecemos o elétrico como sendo um dos corpos básicos das organizações associando a matéria. Interpretamos o universo como um todo como força dinâmica, expressão do pensamento do Criador. Superpondo-se à grandeza indevassável, encontramos matéria mental que nos é própria. Matéria mental, observe bem, matéria mental. Nós temos matéria mental. Em agitação constante, que é o nosso pensamento, plasmando as criações temporárias a nossa necessidade de progresso. Quando nós criamos, o carpinteiro, quando ele vai fazer uma cadeira, o que acontece com ele em primeiro plano? Ele cria uma cadeira que ele vai fazer. Nós vamos fazer pomada? Nós estamos criando aqui o nosso movimento, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar tal coisa, tal isso, tal coisa. Até então, nós depois concretizarmos aquilo que nós falamos. Mas, a princípio, é isso que nós falamos com você. Mediunidade é inerente a todos, é um campo vasto e científico, similar à eletrônica, não foge nada, você está entendendo? Mas, primeiro, para quê? Para nós possamos ser aqueles condutores reais, nós temos que primeiro buscar em nós mesmos a nossa reforma íntima. Nós temos que nos aperfeiçoar primeiro para sermos portadores da mediunidade que trabalha com Jesus. E mediunidade sem Jesus não adianta nada. É campo de obsessão. O que é o campo de obsessão? Vamos só rapidamente falar o que é um campo de obsessão. Ora, se eu começo a mentalizar aqui algo de uma frequência baixa, que os pensamentos nossos, quando fugimos do amor, da fraternidade, são pensamentos relativamente frequências baixas. Nós, quando desencarnamos, todos nós, sem exceção, levamos para o outro lado da vida aquilo que temos de nós. Olha, fulano virou um anjo coisa nenhuma. É a mesma pessoa, a mesma coisa, não mudou em nada, 1 centímetro. Lá sim, depois, com o passar do tempo, ele vai aprender, ele pode se modificar, pode assimilar o erro que ele teve aqui e retornar numa Terra em condições melhores. Mas é aqui.
É aqui que nós temos que resgatar os nossos erros. É aqui que nós aprendemos, não lá. Lá é fácil. Você tem o André Luiz, você tem aquela quantidade de espírito ao nosso lado, nos informando, nos explicando. A nossa mente, o nosso campo espiritual se abre. Quando nós vamos rever os nossos erros, vamos rever tudo, vamos chorar, a consciência nossa vai nos chamar a atenção, mas é aqui que nós temos que resgatar tudo isso aí. Então, para que isso aconteça, fujamos dos pensamentos negativos, principalmente. Vamos eliminar, olha, o Chico dizia o seguinte, que ódio é arsênico em conta-gota. Às vezes colocando arsênico na nossa vida e alimentarmos esses ódios. Outra coisa importante, pessoas ficam se alimentando do passado. Eu fui isso, bons tempos aqueles, bom isso aqui assim, meu tempo que eu falei. Ora, vamos caminhar para frente, para trás, ninguém anda para trás. Isso é um elemento destrutivo da nossa mente. Nós começamos a recordar passado, o que eu fui, o que eu fiz, o que eu sou. Não, vamos caminhar para frente que se anda, não é para trás. Isso destrói a nossa maneira de pensar. Então vamos reagir contra isso e pedir a Deus que nos ajude, que possamos caminhar mais rapidamente em direção à luz, a nossa luz que está integrada com a luz de Deus. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.